Olá, eu sou Fabiana Batti, especialista em recursos humanos, e esse é o segundo vídeo da série de vídeos que eu estou gravando para te ensinar a montar um plano de desenvolvimento individual. Nesse segundo vídeo, eu vou te ensinar quais são os dados básicos que o seu PDI precisa ter e como você preenche cada um deles. Vamos começar? Quais são os dados básicos de PDI? Primeiro, um objetivo, a meta. Esse plano de desenvolvimento individual está sendo feito para quê? Para te ajudar a alcançar o quê? Então, eu vou dar aqui uma dica que é a meta SMART. Toda vez que você for desenhar uma meta, ela precisa ser específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. Vou dar aqui um exemplo de meta para quem quer se tornar business partner. Vou escrever aqui um exemplo. Exemplo: atuar como business partner em uma empresa multinacional até. Vou botar aqui uma data, tá, gente? Dezembro de 2020. Ela está específica? Sim, porque aqui está bem claro. O objetivo do meu PDI é me ajudar a alcançar o quê? Atuar como business partner em uma empresa multinacional. Bem específico. Mensurável. Como é que eu vou mensurar se eu atingir ou não atingir esse objetivo? Eu vou lá em dezembro de 2020 e checo. Eu já estou trabalhando como business partner em uma empresa multinacional? Se sim, eu alcancei minha meta. Se não, eu não alcancei. Então, aqui o critério de mensuração está bem claro. Ela é atingível? Aí, gente, essa é uma pergunta que talvez seja mais difícil de responder. Vou dar algumas dicas. Se você hoje é estudante de recursos humanos, não começou nem a fazer um estágio, não tem experiência ainda na profissão, é atingível você querer se tornar um business partner, que é um dos cargos que demanda mais experiência na área de RH, até dezembro do ano que vem? Provavelmente não. Esse talvez seja o critério mais difícil de ser verificado. Por quê? Muitas vezes você vai ter que usar dados intangíveis para saber se ela é atingível ou não atingível. Nem sempre você vai ter fatos e dados que comprovem se aquela meta é atingível ou não é. Então, eu vou dar um exemplo. Se você é um estudante de recursos humanos, você ainda não fez estágio na área, você nunca trabalhou com RH e você quer se tornar um business partner até 2020. Essa meta, ao que tudo indica, não é atingível. Por quê? Alguns fatos e dados. Em média, as pessoas pedem 4, 5 anos de experiência na área de recursos humanos para alguém atuar como BP. Então, se você nem começou a atuar como RH, querer atuar como BP a partir de 2020 numa multinacional é uma meta inatingível praticamente. Ela tem 90% de chance, por exemplo, de não ser atingida. Então, aqui, esse critério da meta é algo que você vai precisar avaliar buscando dados na internet, trocando ideias com profissionais mais experientes, para você saber se o tempo que você colocou ali, o critério de medição, é possível ou não é possível de se atingir, ok? Essa meta precisa ser relevante, ela precisa ser importante para você. Se ela não for importante, você não vai colocar energia para executar todas as ações que você colocar no seu plano. E por último, temporal. Precisa ter um tempo. O PDI ele tem uma data para começar e uma data para terminar. Porque senão você vai ficar eternamente adiando
o atingimento da sua meta. Se eu colocasse aqui no meu PDI, por exemplo, só atuar como business partner, eu teria especificado? Teria, mas não teria, por exemplo, dito que seria uma empresa multinacional. Mas eu não teria como mensurar, eu não teria como saber se ela é atingível ou não, e nem o tempo. Se vocês fizerem esse checklist aqui e perceberem que está faltando alguma coisa, revejam o seu objetivo, tá? E escrevam aí o objetivo no plano de desenvolvimento de vocês. Outro dado que precisa conter obrigatoriamente no seu PDI: ações práticas que comecem com verbos. Vou colocar aqui verbos. Vou dar alguns exemplos. Fazer, ler, visitar, aprender e assim por diante. Essas ações precisam estar linkadas com o seu objetivo. Elas precisam te ajudar a sair do estado que você está hoje e chegar ao estado desejado. Então, pegando aqui o nosso exemplo de objetivo, que eu tinha colocado aqui, como atuar como business partner em uma empresa multinacional até dezembro de 2020. A pessoa pode colocar como ação fazer uma formação em business partner no Instituto X até janeiro de 2020. Aqui em ler. Ler o livro referência na área de BP até dezembro de 2019. Visitar uma empresa multinacional e fazer contatos para possível colocação até maio. Mas já passou, né, gente? Estou atrasada. Julho de 2019. Ok? Aprender quais são as competências de um BP até agosto de 2019. Percebam que aqui todas as ações começam com verbos, estão bem específicas e com data para terminar. O seu planejamento, o planejamento de crescimento, o planejamento de desenvolvimento, ele precisa ter datas, critérios específicos que vão te ajudar a saber até quando você precisa terminar uma coisa e o que na sequência você precisa começar. Senão, você vai todo dia procrastinando e não termina nunca o seu plano de desenvolvimento individual e, consequentemente, não atinge sua meta. Ok? Então, agora que você já aprendeu a escrever aí as suas ações práticas, é preciso que você defina critérios de mensuração. Como, vou fechar aqui, tá, gente? Para não ficar muito grande. Como você vai saber que a determinada ação surtiu ou não surtiu efeito? Vou voltar aqui para as ações práticas para também descrever aqui junto com vocês. Aprender quais são as competências de um BP até agosto de 2019. Como é que eu vou mensurar se essa ação me ajudou ou não me ajudou a me tornar um BP
até 2020. Eu vou colocar aqui como critério de mensuração ter realizado minha autoavaliação e identificado quais competências eu já tenho e quais preciso desenvolver. Então, percebam que ao final dessa ação, essa ação só vai ter sido útil se ela tiver gerado esse resultado aqui. Se eu tiver conseguido fazer a minha autoavaliação e entendido de todas as competências que um BP precisa ter, quais eu já tenho e quais eu preciso desenvolver. A ação de visitar uma empresa multinacional e fazer contatos para possível colocação até julho de 2019. Essa ação só vai ter efetividade se eu conseguir. Então, vou colocar aqui, critérios de mensuração. Ter conseguido contato com a pessoa que. Vou colocar aqui, com a gestora da equipe de BPs. Pode ser o gerente de RH, uma gerente de business partner, enfim. Mas, então, essa ação aqui, o jeito de eu mensurar se ela deu certo ou não deu certo é ter conseguido isso aqui. E assim por diante, tá, gente? Eu não vou fazer todo, senão eu vou demorar muito tempo aqui no vídeo com vocês. Mas é esse o caminho. Você precisa definir um critério claro de mensuração para saber se essa ação aqui, após realizada, surtiu ou não surtiu efeito. E o último dado básico, data, que a gente já colocou até aqui, né? Na hora que eu fui descrevendo para vocês, eu já fui colocando a data no final. Se a ação ficar sem data, olha o que acontece. Ok, você vai fazer a formação em BP no Instituto X. Você quer se tornar um BP até dezembro de 2020. Quando especificamente você vai fazer esse curso para que você consiga aproveitar os frutos do que você aprendeu para começar a participar das entrevistas de uma forma mais efetiva e de se vender como profissional de RH de uma forma mais efetiva? Você tem que se fazer essa pergunta. Se não tiver data, essa ação não vai te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então, vamos voltar aqui com a informação. Até janeiro de 2020. Esses são os principais dados do PDI, são os dados básicos. Sem isso, ele não é uma ferramenta de desenvolvimento. Você pode chamar de qualquer outra coisa, mas não é uma ferramenta de desenvolvimento e não é um plano de desenvolvimento, ok? Agora que você já entendeu como você deve preencher os dados básicos do seu PDI, no próximo vídeo, eu vou falar das principais armadilhas, dos erros mais comuns que atrapalham profissionais no seu desenvolvimento profissional e na utilização do seu plano. Até o próximo vídeo.